Vamos lá, então, meus alunos, falar desse preparo, desse pagamento. Lembrando, né, que temos os isentos do preparo. Eu falei para vocês, gente, público, nós temos gratuidade de justiça. Então, vamos dar uma olhadinha agora, com mais detalhes, né? O que eu tenho aqui em relação ao preparo? Primeiro eu falo das custas, e aí eu tenho que trazer o artigo 789 para vocês. E para mim um dado muito importante é o valor mínimo e hoje o valor máximo das custas. O máximo é uma novidade, o mínimo não. O mínimo a gente sempre falava dele, né? Não vale a pena você pegar uma guia, você fazer uma autenticação bancária, você pagar e ser um valor tão irrisório. Então, a nossa CLT, ela traz aqui um mínimo de R$ 10,64. Se você calcular 2% do valor da condenação e der R$ 4,00 de custas, você está isento de recolher. Então, menos do que o mínimo, isso é uma coisa muito importante, aluno querido do meu coração. Menos do que o mínimo não é recolho mínimo, tá? É isento de recolher. Tudo bem? E o máximo? 4 vezes o limite máximo do teto da Previdência. Então, esse teto da Previdência, ele muda de ano em ano, 4 vezes o teto. Uau, professora, a condenação deu em milhões. Aí é o máximo que você vai recolher, 4 vezes o teto da Previdência. Tá? E coloquei também esse artigo porque ele que fala que você calcula 2% e ele traz as hipóteses. Se tiver acordo em cima do acordo, se houver uma condenação em cima do valor da condenação, se for indeterminado o juiz fixa. Então, ele traz os parâmetros desse cálculo para a gente. Exceção, muito importante. As custas, elas são pagas por quem perde. Então, ó, perdeu, paga as custas. Professora, a decisão foi improcedente, o reclamante perdeu. Ele paga custas? Paga. Ele paga custas, ok? Preste atenção nisso. E o que diz a nossa legislação? As custas, elas são pagas dentro do prazo recursal. Atenção, perigo, cuidado. Eu recorri no primeiro dia, não paguei as custas. Eu posso pagar no dia seguinte? Posso. Exceção, está aqui na minha tela. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, a legislação, a CLT diz que ao entrar com o agravo, você tem como documento obrigatório o comprovante do pagamento das custas. Então, no caso de recurso, as custas são pagas e é comprovado o pagamento dentro do prazo recursal. Aluno também tem uma coisa, hein? Eu paguei dentro do prazo recursal, mas não juntei no processo. Ferrou. Você tem que juntar, comprovar no processo dentro do prazo recursal. Exceção, o agravo de instrumento. Então, nós vamos aqui, daqui a pouco vai aparecer o artigo do agravo de instrumento, que diz que é documento obrigatório no ato da interposição. Então, se você interpuser no primeiro dia e não vier com a guia do comprovante de custas, já era, dançou. Execução. Na execução trabalhista, nós temos custas que são pagas sempre, olha só, elas são de responsabilidade do executado, do devedor, e elas são pagas ao final. E aqui é um valor fixo. R$11 e pouquinho, R$22 e pouquinho. Então, para cada ato, eu tenho um valor fixo de custas. Então, quando a gente chegar, por exemplo, no agravo de instrumento, no agravo de petição, que são recursos que tem na execução, eu tenho que vir aqui olhar o valor das custas. Eu saio daquela regra de 2% do valor da condenação. Então, isso também vai ser muito importante para a gente observar, é o artigo 789A, A maiúsculo da CLT.
Botei ele todinho aqui para vocês. E lá, no artigo 789b, dentro ainda da execução, a gente vai ter os chamados emolumentos, né? Não só custas, mas despesas, com cópia, autenticação. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu trouxe o artigo só para a gente saber que isso é despesa lícita, isso pode ser cobrado, mas hoje muito pouco utilizado, porque o nosso processo é eletrônico, então a gente não tem essa necessidade, né? Ai, faz uma carta de sentença, autentica os documentos. Não, a gente vai lá e extrai do próprio processo eletrônico, já vai com uma autenticação do próprio serventuário, então a gente não tem mais essas despesas, mas aparece para a gente no artigo 789b da nossa CLT os emolumentos que podem ser pagos. Isentos do pagamento de custas e emolumentos. Eu tenho gratuidade de justiça. Uma das coisas assim que mais me chama a atenção em relação à gratuidade é o fato dela ser pedida a qualquer tempo e ela poder ser dada de ofício pelo juiz. Muita atenção e muito cuidado. Ai, mas professora, o juiz vai dar de ofício essa gratuidade? Ele vai dar de ofício. Eu me lembro de um caso, conto muito isso em sala de aula, de um aluno que teve um reconhecimento de paternidade lá no cível, né? Sendo comunicado ao juiz do trabalho. E o juiz do trabalho, quando recebeu, verificou desconto de pensão alimentícia, esse sujeito já pagava a pensão alimentícia também, então, para outro filho, o juiz olhou e falou assim, uau, agora o negócio aqui está feio, o valor que esse sujeito tem que pagar é grande. E aí ele concedeu de ofício a gratuidade de justiça. Então, cuidado, porque a gente fica pensando muito assim, mas é porque a gratuidade, ela está relacionada ao fato dele ganhar pouco, ele tem que pedir, ele tem que comprovar. A gente tem presunção. Não podemos esquecer que, além disso, nós podemos ter o sujeito que ganha mais e que comprova que tem a necessidade e o juiz podendo conceder de ofício também. Então, esse parágrafo aqui, segundo, né, no caso de não pagamento das custas, a gente tem a execução da importância, que é feito porque o sujeito tem essa obrigação, ele só é um devedor da União, gente. A nossa Justiça do Trabalho ela é de âmbito federal. Coloquei aqui o parágrafo 3º, que diz que pode ser de ofício a gratuidade. Coloquei essa presunção para quem receber, né, salário igual ou inferior a 40% do teto. E aqui também é muito importante a gente pensar o seguinte, tudo tem que ser ponderado, né? O sujeito recebe X, mas gasta mais do que recebe. Gente, pelo amor de Deus, não é com luxo, não é com bolsa, não é com sapato, é com alimento, é com a escola, é com uniforme, é com... Então, isso tudo vai ser observado, né? A gente tem que ter essa verificação do direito da gratuidade de justiça. Coloquei que, além dos beneficiários, a gente tem União, Estado, Distrito Federal, município, Ministério Público, não entra as entidades de fiscalização de exercícios de profissão, como, por exemplo, a gente tem a OAB, essa não está ali dentro dessa parte da gratuidade. E coloquei para vocês o artigo 790b, que fala de honorários periciais. Existia um artigo, um caput, que dizia que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários era da parte sucumbente, ainda que ele fosse beneficiário da justiça gratuita. Só que, gente, a nossa Constituição diz que gratuidade de justiça é 0,800, não vai pagar nada. Então, botei ali que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, essa já foi julgada, e eles declararam a inconstitucionalidade dessa parte final. Então, se ele for beneficiário da gratuidade, ele não vai pagar a perícia. Quem é que vai pagar? É a União quem vai efetuar esse pagamento. Tá? A mesma coisa, o parágrafo 4º,
que dizia, né, que somente no caso em que o beneficiário de justiça gratuita não tenha outro processo que possa pagar aqueles honorários periciais, suportar aquela defesa de honorários de perito, é que a União iria pagar. Pelo amor de Deus, eu tenho outro processo, eu vou ter que usar para pagar se eu sou contemplado pela gratuidade de justiça. Aquele meu crédito de outro processo não pode ser usado aqui. Isso também foi declarado inconstitucional. Então, atenção, perigo, cuidado. Não me venha cobrar de quem é de gratuidade de justiça, porque ele não vai efetuar esse pagamento. Depósito recursal. Bom, em relação às custas, eu já disse a vocês que a gente paga e comprova dentro do prazo recursal. O depósito recursal, idem. É dentro do prazo do recurso que a gente vai pagar e comprovar que pagou o depósito recursal. De novo, exceção, agravo de instrumento. O agravo de instrumento, o artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1º, coloca como peça obrigatória a comprovação das custas e do depósito recursal. Então, qualquer outro, a gente tem uma tolerância até o final do prazo do recurso para comprovar. Gente, a gente bota a culpa no estagiário, né? Eu dei entrada no recurso, mas eu não comprovei custas, eu não comprovei o depósito recursal, mas a gente tem até o último dia para fazer. Cuidado. Isso não vai valer se for o agravo de instrumento. Então, só vai assim, e o estagiário esqueceu. Aí ferrou, porque ele não vai ter o agravo de instrumento sendo conhecido. Então, isso é uma regrinha, com uma exceção que tem que estar piscando aos olhos de vocês. Regra: pagar, comprovar que pagou dentro do prazo de recurso. Exceção: agravo de instrumento. Esse, na hora que você der entrada no agravo, você já tem que dar entrada no comprovante do pagamento das custas e do depósito recursal. Os recursos serão interpostos através de uma simples petição e esse depósito recursal a gente vai ter anualmente o tribunal fixando o seu valor. Então, coloquei aqui, olha, um risquinho para vocês, porque isso aqui já está ultrapassado, perdão, passei muito rápido, já está ultrapassado esses valores de referência de região. O que vai acontecer é que a gente vai ter o nosso TST trazendo o patamar de recurso. Vou mostrar aqui para vocês, aqui, olha, um exemplinho onde o depósito recursal, que é uma garantia para você recorrer, vai aparecer pelo TST especificado para cada um desses recursos. Dica: o valor do recurso ordinário é sempre metade dos outros recursos, ou o contrário. Os outros recursos representam o dobro do valor do recurso ordinário. Cuidado, respira, não pira. Professora, e o agravo de instrumento? Esse que nem tinha depósito recursal, hoje representa metade do valor do depósito do recurso principal. Gente, só cuidado. Depósito recursal é uma caução. A condenação foi de R$5.000. O TST fixa um patamar, um limite. Bom, o limite do TST, vou botar aqui só para a gente ter um trabalhinho para ilustrar. R$10.000. Bom, se eu fui condenado em 5.000, ninguém deposita mais do que deve. Então, deposito 5.000, caução de 5.000. Não, eu fui condenado a 50.000. Então, qual é o patamar? 10. Então, 10.000. Peraí. Vamos respirar. Negou segmento. Entrei com agravo de instrumento. Metade do que você depositou no recurso principal. Eu depositei 10.000. Qual é a metade? 5. Então, eu deposito mais 5. Mas sabe por que eu vou depositar mais 5? Porque minha condenação foi de 50. A hora que eu atingi o valor da condenação, ninguém deposita mais do que deve. E só deposita
depósito recursal, réu. Pelo amor de Deus, autor, reclamante, não faz depósito recursal. Ele não foi condenado a. E só existe depósito recursal se a condenação for em pecúnia. Então, coloquei aqui para vocês um exemplo, esse que eu fui explicando para vocês. Coloquei aqui se o limite fosse, né, de 9 mil. Aqui o exemplo diz assim: uma empresa é condenada pelo juiz do trabalho a pagar 50 mil e deseja interpor o recurso ordinário. O depósito que ele vai fazer é de 9 mil, que é um valor aproximado do teto recursal. Chutei aqui um valor qualquer, porque isso muda anualmente. Já se o valor da condenação fosse de 5 mil, ao invés de 50 mil, ele não ia depositar, gente, 9 mil reais. Ele só ia depositar 5, porque ninguém deposita mais do que deve. Olha, já é um sufoco depositar o que deve. Então, pelo amor de Deus, foi criado um teto, um patamar. Aí você deve menos do que o teto. Você vai querer depositar o teto? Ou não pira. Tudo bem? O teto é para condenações acima desse valor. Se é abaixo, você só deposita o valor da condenação. Isso é muito importante para o seu cliente. Vocês sabem que tem vários escritórios que são especializados em saque de depósito recursal, porque as pessoas deixam aquele valor lá e depois da execução ainda vão e pagam. Eu fico, o valor desse depósito recursal já é parte da execução. Isso é muito importante para a gente. Pessoal, eu vou encerrar aqui esse nosso bloco e volto com o último bloco, prometo, para a gente poder finalizar essa partezinha do depósito recursal e falar aqui dos efeitos dos recursos. Então, até já, pessoal!